Eu tenho certeza, convicção que foi Deus que me pediu para fazer esse vídeo, para estar falando de fé, para estar falando de milagre. Eu sei que agora muitos que estão assistindo esse vídeo precisam ter a sua fé alimentada, precisam de um milagre, e eu tenho certeza que esse vídeo vai acrescentar à sua vida fé e vai fazer com que essa fé venha produzir milagre. Eu separei alguns textos, separei alguns testemunhos, onde eu vou estar explicando para você sobre a fé ativa, a fé reativa e a fé insistente. Fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento daquelas coisas que você espera, está lá em Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que você ainda não viu, mas que no seu coração, na sua convicção, aquilo é uma realidade. Hoje nós precisamos muito de fé, porque nós vivemos num mundo de muita dificuldade, nós vivemos num mundo de muitas batalhas, de muitas atribulações, de muita seta, de muita dificuldade financeira, de muita ansiedade. Nós vemos pessoas desanimando da fé cristã, se desviando da fé cristã, e também vivemos num mundo que nós precisamos de milagres. Quantas coisas hoje não estão ao alcance do homem, que precisa de uma ação, de uma intervenção do Senhor. Então, eu vou estar falando para você, mostrando dentro da palavra, que você pode alcançar a fé, que você pode alcançar milagres. À medida que você vai ouvindo a palavra, a fé vai aumentando. Muitas vezes, ouvimos a palavra e aquela palavra passa desapercebida. Então, eu queria que, antes de você continuar assistindo esse vídeo, queria te pedir humildemente que você desse uma pausa no vídeo, que você fizesse uma pequena oração pedindo para que o Senhor ministre fé ao seu coração, para que você possa produzir os milagres que você necessita ou que outras pessoas necessitam. Agora que você já fez essa oração, eu quero dizer para você que a fé é como uma construção. Deus vai nos dando palavras dia a dia, e de tempos em tempos, palavras que vão edificando a nossa fé, como se fosse uma construção. Ele vai nos dando tijolos para a nossa construção. Talvez algo que eu diga para você aqui nessa manhã, durante a gravação desse vídeo, talvez para você não faça muito sentido, e para outro já vai fazer. Nós, no corpo de Cristo, nós temos posições diferentes. Somos membros do mesmo corpo, possuímos o mesmo DNA, que é do corpo de Cristo, mas temos funções diferentes. Uns são chamados para fazer a pregação do Evangelho, outros são chamados para evangelizar, outros são chamados para servir de forma diaconal, mas todos são alimentados pela mesma palavra. Muitas vezes você está ali no culto, a palavra é ministrada, e conforme o seu ministério, você retém daquela palavra algo que vai construir ainda mais, a sua fé. Você recebe ali mais um tijolo na sua fé. Alguém que está ali, que tem um ministério pastoral, ouve aquela palavra e aí ele sabe como ele vai colocar em prática aquela palavra na vida pastoral. Outro é evangelista e ele já imagina o que ele pode fazer para tirar proveito daquela palavra, daquele ensino no campo de missões, no campo missionário, no campo evangelístico. Então, eu espero que essa palavra alcance o seu coração, alcance sua fé, para que possa produzir efeitos naquilo que o Senhor tem para você, naquele propósito que Deus chamou para você cumprir. Lá em João 16:12, Jesus, conversando com os discípulos, ele diz assim: eu tenho muito que vos dizer, mas agora vocês não podem suportar. Que você possa suportar isso, que você possa dar suporte a isso, crer nisso e colocar em prática. O que é a fé bíblica? A fé bíblica é aquela fé que você coloca, empenha na palavra de Deus. É a fé que você coloca no caráter de Deus, no que está escrito, nas promessas que foram feitas. A palavra de Deus diz que cada pessoa recebeu uma porção de fé. Se não fosse assim, não poderíamos ser salvos, porque a própria Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Então, cada um recebeu uma medida de fé, mas uma fé suficiente para ser salvo. E a fé que faz que seja produzida
milagres, ela é uma fé crescente, que nós precisamos exercitar de forma crescente. A Bíblia diz assim: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que se não veem. A substância, a firme confiança, a prova, a certeza de coisas que se esperam e que se não veem. Eu gosto muito da versão ampliada. Olha o que a versão ampliada da Bíblia diz. Ora, a fé é a certeza, a confirmação, a escritura de propriedade das coisas pelas quais nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção de sua realidade. A fé percebendo como fato real aquilo que não é revelado pelo sentido. A fé bíblica é quando você tem essa substância. Você ouve a palavra, aquela palavra entra no seu coração, ativa uma luz, ativa um fogo ali no seu coração. Você não sabe explicar, mas você tem a convicção, como se fosse uma escritura de propriedade, que aquilo vai acontecer. Paulo, ele teve essa fé, essa convicção, ao ponto dele dizer que ia pregar em Roma, mesmo sabendo que ia morrer. De pregar para os macedônios, mesmo sabendo que aquilo fora revelado a ele num sonho. Então, muitas vezes, nós recebemos essa rema, nós recebemos essa palavra, essa promessa, e isso faz com que nós tenhamos a certeza, a força, a convicção de realizar aquela ação que muitas vezes produz milagres na nossa vida ou produz milagre na vida de outras pessoas. Eu quero mostrar 3 tipos de fé. A fé que eu chamo de fé ativa, a fé que eu chamo de fé reativa e a fé que eu chamo de fé insistente. Mas durante o texto você vai poder observar que todos esses 3 tipos de fé, a fé ativa, a reativa e a fé insistente, ela é sustentada por uma palavra que veio de Deus, por um rema, por uma luz, por uma força que veio de Deus. E eu quero começar falando sobre a fé ativa, e quero usar como exemplo a vida de Pedro e algumas passagens da vida de Pedro que a Bíblia relata, onde ele pôde, através do poder de Deus, através da fé em Deus, produzir milagres maravilhosos, milagres que muitas vezes nós até contestamos e dizemos: será que é possível um milagre assim? Pois eu digo para você que é, porque a palavra de Deus é infalível e ela não pode mentir. Vamos ao texto bíblico. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Observe o que diz o verso 2, que eu acho tremendo. Diz que o homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Observe que ele não ficou coxo durante a vida. Desde o ventre, desde a barriga da mãe dele, ele já era coxo. Outra coisa que me chamou a atenção está no verso 6, mas quando Pedro diz: mas o que eu tenho, isso te dou. Pedro cria na autoridade que há no nome de Jesus. Jesus disse que os seus discípulos, aqueles que crescem
no Evangelho, crescem na palavra, imporiam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Pedro conhecia o amor de Deus, Pedro conhecia a fidelidade de Deus, a bondade de Deus. Pedro andou com Jesus por mais de 3 anos. Ele tinha visto os milagres que Jesus fizera. Ele viu Jesus andar sobre as águas e caminhou com ele. Naquele momento que ele está entrando ali no templo, ele recebe uma direção clara do Espírito Santo. A gente pode ver que ele, fitando os olhos naquele homem e vendo que ele esperava receber uma esmola, ele falou: olha para mim, olha para nós, olha para mim e para João. E aí, olhando para aquele homem, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, o que ele disse? O que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Essa fé que eu tenho, eu te dou. Essa certeza que eu tenho do nome de Jesus, eu te dou. Levanta e anda. Olha que ele deu uma ordem para aquele homem coxo. Ele não orou por aquele homem coxo. Ele, através da sua fé ativa, ele produziu um milagre na vida daquele coxo. Ele mandou aquele coxo levantar. Isso é algo tremendo. Então, muitas vezes, nós temos essa direção do Espírito para produzir milagres, sermos ativos e produzirmos milagre na vida das pessoas. Não houve participação nenhuma do coxo. A palavra de Deus aqui não diz que o coxo creu, não disse que ele creu em Jesus. Simplesmente ele deu um salto depois que Pedro mandou ele levantar. Então, nós vemos que a fé foi ativada por Pedro. Foi uma fé ativa, uma fé que fez com que ele tomasse uma atitude e que essa atitude produziu um milagre na vida daquele coxo. Precisamos pedir a Deus essa rema, essa revelação, essa ousadia, para que nós possamos produzir milagre na vida das pessoas. Tem muitas pessoas agora que não têm fé para receber um milagre e que esperam a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que creem na palavra de Deus, daqueles que têm uma experiência com Deus, uma experiência com a palavra e que tem essa palavra viva no seu coração. Eles esperam que alguém ative o milagre na vida deles. Ore. Peça para que Deus possa ativar essa rema no seu coração, para que você possa produzir milagres. Não precisa ser um milagre como foi feito na vida do coxo. Não é só levantar um aleijado que é milagre. Você pode produzir vários tipos de milagre, trazer uma palavra de consolo, trazer uma palavra de cura na alma, trazer uma libertação de espírito maligno. Você pode profetizar na vida dele através de uma rema. Você ser ativo na vida de uma pessoa. Outra passagem na vida de Pedro é a passagem que está lá em Atos 9:32, que conta a história de Enéas e conta a história de Dorcas, o milagre que Pedro produziu na vida dessas pessoas, na vida de Enéas e na vida de Dorcas. Enéas estava ali deitado há muito tempo, né? A palavra de Deus diz que havia 8 anos que ele estava naquela situação, deitado numa cama, e Pedro chega ali e diz para ele: Enéas, o Cristo cura-te. E aí ele dá uma ordem: levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. A fé de Pedro produziu um milagre na vida de Enéas. Mais uma vez, um exemplo de fé ativa. Aquela fé que a gente precisa buscar. Orar, falar: meu Deus, me dá uma fé ativa para que eu possa produzir milagre na vida de outras pessoas. Daquelas pessoas que estão fracas na fé, daquelas pessoas que não têm a condição delas mesmas buscar o seu milagre. E é tão verdade que essa fé ativa existe que, no caso de Dorcas, ela estava morta. Ela não pôde participar do milagre. Embora ela tivesse uma vida, né, de serviço a Deus, de boas obras, de misericórdia aos pobres. Naquele momento que Pedro fala com ela, ela estava morta, só estava o corpo dela ali. Então, essa fé ativa de Pedro produziu um milagre e ela se levantou dos mortos
né, e continuou fazendo aquela obra. É certo que ela morreu de novo, né, mas naquele momento, naquela urgência ali, Deus tratou com Pedro, dando a ele uma fé inabalável, que ele pôde produzir uma ressurreição dos mortos. Parece coisa impossível, e é impossível para um homem natural, mas para um homem espiritual, um homem revestido do poder de Deus e com a direção específica, com a rema específica de Deus, essa palavra produz milagre. Lucas 1,37, nessa passagem ali o anjo está dizendo para Maria que ela ia dar à luz um filho, e que ela ia dar à luz sem conhecer um homem. Ela retrucou o anjo, ela disse: como isso pode acontecer? Eu não conheço homem algum. E no verso 37 o anjo diz assim: porque para Deus nada será impossível. Para Deus nada será impossível. Talvez vou dizer algo que incomode um pouquinho o seu coração, mas literalmente, embora isso seja uma verdade, porque para Deus nada será impossível, no original grego o que está escrito ali é que para nenhuma palavra, ou para que nenhuma porque para nenhuma palavra, para nenhuma rema haverá impossível. Assim como você pode receber uma palavra rema para ativar um milagre na vida de uma pessoa, você também pode receber uma palavra, uma direção de Deus, onde você recebe fé, convicção para receber um milagre na sua vida. Quero usar alguns textos bíblicos aqui para expressar esse tipo de fé. Vamos ao texto. Está lá em Marcos 5,25, que é o texto onde fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despedindo tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do seu mal. Ouvindo falar a respeito de Jesus, ela ouviu alguém falando de Jesus, dos sinais que ele operava, dos prodígios que ele fazia, de todos os milagres que acompanhavam o ministério dela. E ela, depois de 12 anos, indo aos médicos, como diz a palavra, e indo a pior e gastando tudo que tinha, quando ela ouviu falar de Jesus, ou seja, ela recebeu a fé naquele momento, para receber o milagre. E no verso 28, olha o que ela declara, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, aquela palavra rema entrou no coração dela, que se ela só tocasse as vestes de Jesus, ela ficaria curada. Então, ela teve uma reação diante daquela promessa. E a palavra de Deus diz que Jesus nem sabia que aquela mulher estava ali, Jesus não sabia do problema dela, mas quando ela toca Jesus com fé, Jesus percebe que algo acontece no seu corpo e ele diz: de mim saiu poder, de mim saiu virtude, quem me tocou? Então aquela mulher, ela teve o poder, através da sua fé, de receber um milagre. Jesus fala para ela isso, Jesus realmente confirma isso para ela e diz: a tua fé te salvou. A tua fé, não foi a fé de Jesus, foi a fé daquela mulher. É claro que a fé no poder que havia sobre a vida de Jesus Cristo, mas o que salvou aquela mulher, o que fez com que ela alcançasse o seu próprio milagre, foi a fé reativa. Amém, meus irmãos? Alguns anos atrás, eu fiquei 15 dias numa cama por causa de uma crise de coluna. Nunca tinha tido crises daquele tipo.
mas eu já tinha bebido vários remédios, já tinha ido no hospital, já tinha tomado injeção, e nada do que eu fazia melhorava aquela crise, aquela dor, eu não conseguia me levantar, trabalhar, nem mesmo ir ao banheiro. E um dia, num daqueles dias de muita dor, eu orei e falei com Deus: Senhor, o que está acontecendo? Me mostra, me dá uma direção, fala comigo. E eu, depois daquela oração, eu tirei um cochilo, eu dormi um pouco e sonhei onde um pastor amigo meu, o pastor Ari, vinha, orava por mim e eu levantava da cama. E eu acordei daquele sonho com muita convicção, era uma certeza, foi uma resposta de Deus para a minha oração. Eu tinha aquela rema, aquela palavra específica no meu espírito. E eu pedi para que chamasse aquele pastor, e realmente, de fato, ele veio, orou por mim, isso era mais ou menos 9 horas da manhã, ele orou, e quando foi quase às 13 horas, eu consegui levantar da cama e trabalhar, e eu nunca mais tive aquela dor na coluna. Então eu recebi aquela fé para ser curado. Então foi uma fé reativa, eu reagi àquilo para que eu pudesse receber o milagre. E você também pode receber um milagre. Se Deus te der uma palavra, reage em cima dessa palavra, que eu tenho certeza que Deus vai alcançar você, vai tocar seu corpo, vai tocar suas finanças, vai tocar sua família, aquela área da sua vida que precisa de um milagre. Por fim, eu quero falar sobre uma fé que eu chamo de fé insistente. Jesus ensinou sobre essa fé numa parábola que está lá em Lucas capítulo 8. Contou-lhe Jesus também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz este juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus ensina aqui que nós podemos obter o nosso milagre, a resposta das nossas petições, por intermédio de uma oração insistente. Nessa parábola, ele diz que, assim como o juiz iníquo atendeu aquela viúva, muito mais o Senhor, que é bom, longânimo, atenderia aqueles que de dia e de noite clamavam por justiça. Jesus disse: digo-vos que depressa lhes farei justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A sua oração, ela é ungida, a sua oração é acompanhada de fé. Você precisa orar crendo que Ele é longânimo e que Ele fará justiça. Você tem que orar insistentemente até que Ele responda. Eduardo, eu preciso de um milagre. Ore, leia a palavra, ouça a palavra, até que o Espírito Santo ministre seu coração a rema. Aquela fé, aquela palavra específica para o seu problema, aquela palavra que move a sua fé. Depois você vai identificar se você precisa reagir ou se você precisa agir em cima daquela fé. Ou se você precisa ter uma fé insistente, se vai ser algo que você vai buscar através de uma oração insistente. Crer não é algo fácil. Permanecer crendo também não é algo fácil. Crer no milagre é algo ainda mais difícil, porque quando nós realmente precisamos de um milagre, geralmente são em momentos de crise, geralmente são momentos que nós não conseguimos mais soluções humanas, soluções naturais. Mas eu creio que essa palavra veio para você por um motivo específico, para que você possa ter uma fé ativa,
produzir milagre na vida de outras pessoas, ou para que você possa ter uma fé reativa e uma fé insistente, para que você possa receber milagre. Que esse vídeo possa ter abençoado o seu coração. É a oração que eu faço em nome de Jesus, crendo que Ele já respondeu e que você será abençoado.